A cada ano, menos jovens desejam a carreira de professor. Quais motivos levam a isso? Será que ainda é possível resgatar a carreira docente? Esse é o nosso tema de hoje. Alô bonitão, alô bonitona. Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora Disserte. E o nosso tema de hoje é como resgatar a carreira de professor. Os dados do relatório Políticas Eficientes para Professores da OCDE apontaram que apenas 2,4% dos jovens brasileiros desejam ser professores. Há 10 anos, eram 7,5% dos jovens brasileiros que desejavam a carreira. Ou seja, em 10 anos, 2/3 desistiram desta carreira. Já o estudo Profissão Professor na América Latina, feito pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, constatou que entre os jovens de 15 anos, só 5% desejam ser professores, enquanto na mesma faixa etária, 21% desejam ser engenheiros. Entre os principais fatores apontados pelo desinteresse da profissão estão: número 1, baixos salários. O salário mínimo recebido pelos professores no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Além disso, professores ganham 25% a menos do que outras profissões, como mostra o segundo Ciclo Nacional de Educação. Segundo a pesquisa Profissão Docente, 29% dos professores precisam de uma renda extra, de uma outra função para completar a sua renda. O motivo número 2 é a desvalorização e o baixo reconhecimento social. Em geral, os professores se sentem desvalorizados pela sociedade. Muitas das vezes, se tornaram-se culpados por todos os problemas que vivemos. Para construir uma casa, chamamos um engenheiro. Para fazer uma operação, procuramos um médico cirurgião. Para entrar com um processo na justiça, procuramos um advogado. E para falar de educação, chamamos qualquer pessoa, menos o professor. Até mesmo a reforma da educação é feita sem consultar de maneira ampla os outros professores, construindo uma ideia para essas reformas, para que sejam reformas efetivamente sólidas. Como é que você faz uma reforma da educação sem consultar professores? Muitas das reportagens veiculadas na televisão sobre educação não consultam a opinião de um professor, como o caso do programa Saia Justa do canal a cabo GNT, que fez um programa especial perguntando por que ninguém quer ser professor. E para comentar o assunto, eles chamaram um jornalista. Um jornalista. Dá para acreditar? Mais especificamente, o jornalista Daniel Barros, autor do livro País Mal Educado. O Daniel, no final de toda a sua entrevista, ele disse que, na verdade, o problema de tudo são os professores. Afinal de contas, os bons alunos do ensino médio foram para outras profissões. Viraram professores aqueles que tinham baixo desempenho e competência em outras áreas. Então, ou seja, a culpa de o ensino ser péssimo no Brasil é dos professores mesmo. Que surpresa, não? O terceiro item de por que quase ninguém quer ser professor é justamente a perseguição e a violência sofrida por alguns docentes. Quase todo dia a gente pode observar coisas que violentem ou o professor ou a educação, como você pode perceber nesses vídeos. Pegou na cara da viado! Sai da frente, caralho, sai da frente! Vai que eu vou mostrar pra diretora, vai isso mesmo. Ele tá pagando. Que foi? Caralho. Cara, para, meu Deus. Parei! Parou, caralho! Você botou na minha cadeirada? Você não me chamou pra porra. Você botou na minha cadeirada? Você botou na minha cadeirada? Não,
O motivo de tanta tristeza é esse vídeo, gravado na terça, quando o Thiago, professor de português, tentou aplicar uma prova. Que queria que chegasse em mim. Depois de tentar atingir o professor, o rapaz amassa a prova dos colegas. No fim do ataque, come um pedaço do papel. Orientação que eu dou a toda a garotada do Brasil: vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né, os adultos, homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Parabéns pela iniciativa. A escola é um local onde o que a professora falou, ela tinha que se orgulhar e não se esconder atrás de um possível processo. Quero ver ela processar você vai ter coragem de fazer isso aí. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. Nós trabalhamos com a possibilidade de que vai melhorar a arrecadação e melhorando a arrecadação a gente vai repor a possibilidade dos ministérios gastarem todo o dinheiro que foram disponibilizados. Temos que apoiar a comissão que analisará o relatório, que estabelece que cada sala de aula tenha um cartaz especificando 6 obrigações e deveres dos professores, como não levar nenhum aluno para nenhuma corrente ideológica política ou até mesmo partidária, não usar camisas com figuras ou frases comunistas e socialistas e punir aqueles professores que ameaçam os alunos. A Escola Sem Partido também altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para que disciplinas que tenham como parte do seu conteúdo questões de gênero ou que tratem sobre orientação sexual sejam proibidas. De acordo com o diretor do Instituto Federal, a PEC 241 é apresentada à população como o limite do teto dos gastos públicos, mas, na verdade, esconde o congelamento dos investimentos na educação pública e os direitos dos servidores públicos. Nós estamos aqui reivindicando 2 questões. A primeira dela é a medida provisória, que busca reformular o ensino médio, né? Que é a medida provisória 746. E nós estamos reivindicando porque ela vai reformular, vai deixar os institutos federais, então, e a educação, tirando a educação física, filosofia, sociologia, artes, nós somos contra, porque ela está sendo monocrática. Depois de ver esses vídeos e todos esses argumentos, você realmente acha que o problema da educação são os professores doutrinadores? A gente não consegue doutrinar os alunos, nem mesmo para eles levarem a apostila para a sala de aula e desligarem os celulares. Você realmente acha que a gente vai conseguir fundar uma república socialista bolivariana, ursal, aqui na América Latina? Não será esse comentário todo voltado contra os professores uma forma, uma cortina de fumaça para não mostrar que o governo Michel Temer congelou por 20 anos os investimentos em educação? Que disciplinas como a filosofia são atacadas diariamente, mesmo sendo elas fundamentais para a construção de uma sociedade? Que as universidades brasileiras convivem há muito tempo com cortes e mais cortes, ainda assim produzindo pesquisa, desenvolvimento acadêmico, divulgação científica e, por último, o que eles ouvem do ministro da Educação? Que lá dentro só tem balbúrdia. Não serão esses alguns dos motivos que levam com que cada vez menos pessoas busquem a docência? Ainda segundo a pesquisa Profissão Docente, apenas 21% dos professores se consideram satisfeitos com a sua profissão. 64% esperam o retorno da autoridade do respeito na comunidade escolar. E pasmem, 49% dos professores não aconselham seus alunos a seguirem a carreira docente. Estes são apenas alguns dos motivos que levam para que a carreira de docente seja cada vez menos seguida, menos procurada. Mas a pergunta que fica é: e você, aluno? Você tem respeitado o seu professor? E você, pai de aluno? Ainda acha que o seu filho é um anjinho e vive desmoralizando os professores na frente do seu filho? E você, professor? Continua achando que o colega que vai para as manifestações só quer bagunça? O quanto você, enquanto sociedade, valoriza o professor e a educação?
Vamos pensar sobre isso? E para te ajudar a pensar nesse tema e tentar trazer soluções para esse tema, construindo uma belíssima redação, só ela, professora Sabrina Oliveira. Vem, Sabrina! Fala, Creidinho, tudo na paz? Olha quem voltou para encher o seu coraçãozinho de quê? De muito amor. Eu mesma, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação aqui do Agora Disserte. E hoje, aproveitando toda a fala do professor Lúcio Brandão, que veio antes, nós vamos montar uma redação nota 1000, uma redação exemplar, como resgatar a carreira do professor. A gente vai começar pela nossa já conhecida tempestade de ideias. Como esse tema é um tema que me pede como resgatar a carreira do professor, é interessante que eu diga antes quais são os motivos que têm levado a carreira docente a entrar em decadência. Então é por aí que nós vamos começar. O primeiro tópico é aquele que é mais explícito, que é a baixa remuneração. O segundo ponto tem a ver com a precariedade da infraestrutura da maioria das escolas, principalmente quando a gente fala de rede pública, e também o alto número de alunos em sala de aula. Esses também são dois motivos que têm desmotivado os indivíduos a quererem ser professores. O terceiro ponto é a ideia de que a carreira docente ela é a cada dia mais desprestigiada pela sociedade. E aí eu trouxe para você uma fala de uma especialista que diz exatamente sobre isso. Ela vai aparecer aí na tela para você. Há uma discrepância entre o discurso centenário de que o Brasil só vai melhorar por meio da educação e nossa construção histórica de desvalorização do professor. O que está dizendo essa fala para a gente? A gente costuma ouvir que o nosso país só vai melhorar, só vai se transformar através da educação. Mas a cada dia o que a gente vê são professores sendo mais e mais desvalorizados. Além desses três pontos, é o desinteresse dos alunos pelo estudo, assim como o aumento dos casos de indisciplina, de violência e atos infracionais nas escolas. O professor Lúcio mostrou para vocês alguns vídeos em que essas agressões pelas quais passam os professores aparecem. Isso tem se tornado rotineiro no espaço escolar. Então tem motivado muitas pessoas a deixarem a carreira do magistério ou nem quererem ingressar nela. E aí eu achei interessante trazer também uma citação que mostra que o que acontece nas escolas é um reflexo da nossa sociedade. A citação vai aparecer na tela aí para você. A indisciplina e a violência na escola é reprodução da violência que ocorre na sociedade. A escola não é desconectada da sociedade, faz parte dela. As condições políticas e sociais do país, má distribuição de renda, impunidade, corrupção, baixa escolaridade e de renda da maior parte da população são exemplos de problemas sociais que se refletem na escola. Essa é uma citação do Luiz Nassif. E o que ele está dizendo aí? Que, na verdade, o que acontece na escola é um reflexo do que tem acontecido na nossa sociedade e a gente não pode ignorar isso. Por fim, uma coisa que tem desmotivado muitas pessoas a seguirem a carreira docente é a perseguição, o assédio moral que muitos professores, principalmente de algumas disciplinas específicas, como filosofia e história, têm sofrido por parte do governo e também por parte de alguns setores da sociedade. Como o comando desse texto é como resgatar a carreira do professor, eu não posso simplesmente levantar os motivos que levaram a carreira docente a entrar em decadência. Então, o que eu sugiro? Desses tópicos que eu abordei até agora, você pode escolher 2 e sintetizá-los, uni-los no seu primeiro parágrafo de argumentação.
Então, o seu primeiro parágrafo de argumentação vai servir para mostrar por que a carreira do magistério não tem sido valorizada. Perfeito? Nos próximos parágrafos de argumentação, ou seja, o segundo e o terceiro parágrafos de argumentação no desenvolvimento, você vai trazer soluções, porque você deve se lembrar que o comando é como resgatar. Então, ele pede para mim soluções. No segundo parágrafo de argumentação, você coloca a solução 1. No terceiro parágrafo de argumentação, você coloca a solução de número 2. Então, como é que ficou estruturado o seu desenvolvimento? Primeiro parágrafo, causas. 2 causas. Segundo parágrafo de desenvolvimento, uma solução. Terceiro parágrafo de desenvolvimento, outra solução. E como no Enem, na conclusão, é obrigatória a proposta de intervenção, você também vai trazer uma solução nesse espaço que seja diferente das outras 2 que você abordou no desenvolvimento. Perfeito? Então vamos ver como é que ficou a nossa tese de hoje. São indiscutíveis as razões para que muitos indivíduos não queiram ingressar ou prosseguir na docência. No entanto, ainda é possível resgatar a carreira do professor. Eu quero que você tenha atenção para minha tese que tem uma estrutura concessiva. Eu comecei dizendo que os motivos são válidos, são plausíveis, a gente compreende. Por isso eu preciso apresentar pelo menos 2 causas. Mas eu continuo dizendo que é possível resgatar. Então eu preciso dizer qual é o caminho para resgatar. Então eu vou trazer para você agora propostas de intervenção, das quais você vai escolher 2 para colocar no desenvolvimento e pelo menos uma para colocar na conclusão. Vamos lá? A nossa primeira proposta de intervenção, que é a mais forte, na minha opinião, é a ideia de que é essencial que o governo estabeleça planos de cargo e de salários para a carreira docente. De que modo? Com a definição de remuneração compatíveis com outras profissões que também exigem o mesmo nível de formação. O que eu quero dizer com isso? O professor, ele deve ganhar um salário compatível a outras profissões que também exigem o ensino superior. E, além disso, o governo também deve investir na infraestrutura das escolas, porque esse foi um dos problemas abordados. O governo deve manter e ampliar as bolsas de incentivo nos cursos de licenciatura, como a Procelim, o PIBID, a CAPES, para que aqueles que têm interesse em ingressarem na carreira docente possam se sentir motivados. Você pode usar essas 2 propostas lá no desenvolvimento na forma como eu te falei. E essa terceira proposta que eu vou te mostrar agora, você pode trazer para a sua proposta de intervenção. Então tá aí. O que eu posso fazer também? As instituições de ensino devem adotar medidas como palestras, acompanhamento psicológico, tanto para professores quanto para alunos, a fim de evitar os casos de violência entre os alunos e dos alunos contra os professores. Além disso, essas instituições de ensino também devem frequentemente criarem projetos motivacionais voltados para o corpo docente. Certinho? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido muito na nossa aula de hoje e que você tente fazer essa redação aí na sua casa. E fica ligado, porque em uma das próximas aulas da professora Helena, na oficina de texto, ela vai trabalhar esse mesmo tema propondo uma outra organização textual. Vai ser muito bacana, não perca! Já falei pra você que no final do vídeo tem que convidar o pessoal pra poder dar like, essas coisas todas. Tem que fazer o merchan, dá trabalho fazer vídeo. Tá bom, já vou.
Olha, se você não é inscrito, se inscreve, né? Por favor. Clica aí no vermelhão. E se você já é inscrito, deixa o nosso like. Aproveita e compartilha com seus amigos. Claro! E para falar com a gente direitinho, saber de tudo, todas as novidades do Agora de Cert, tem que ir lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lá a gente bate um papo mais próximo. Beleza? Um beijo, até a próxima. Bye. Tchau, tchau. Tchau. Agora... Porque eu sou professora. Eu sou professora porque não tem como ser super-herói. Só dá pra ser professora mesmo. Eu quero ser professor porque eu ouvi a minha vida inteira que o povo brasileiro não tem educação. Então eu vou ajudar esse povo a construir uma ótima instrução e levar essa nação onde ela pode chegar, ao alto e além, porque o céu não é limite. Eu sou professora porque eu sempre quis mudar o mundo de alguma maneira. E para mim, essa maneira é a sala de aula.